Boa noite, estamos aqui voltando com o nosso programa Bem Cultural, o primeiro de 2020, no seu 10º ano. Recomeçar é sempre bom, é uma nova oportunidade que a gente tem de escrever nossas histórias e revisitar as histórias já vividas que nos fizeram chegar até aqui, a esse exato momento e agora. Tenho refletido sobre esses 10 anos como apresentadora de um programa de TV na nossa cidade, mostrando tanta coisa importante que registramos aí através das telinhas que estão guardadas no nosso canal do YouTube, Bem Cultural TV, e que fizeram parte da construção de uma história que se reinventa todo ano na nossa cidade de Petrópolis. Fico muito feliz e percebo quanto passa rápido esse nosso tempo, esse nosso registro, e fico aqui contabilizando quantas pessoas já passaram pelas nossas entrevistas, quantas foram as semanas que nos coroaram com esse encontro, e que feliz é essa oportunidade de estar recebendo tantos projetos importantes, tantas pessoas relevantes e tantos amigos aqui no Bem Cultural. Então eu desejo, já que é o nosso primeiro programa de 2020, esse ano que eu espero que seja um sucesso para todos nós, muita felicidade, muita saúde, muito discernimento, muitas construções, muitas transformações para as pessoas que estão à nossa volta e sempre com a nossa contribuição, porque a gente não só precisa esperar que as outras pessoas façam o que é certo, mas cada um de nós pode fazer a sua parte. Então, eu fico feliz de estar aqui fazendo a minha como apresentadora desse programa há 10 anos no ar. Estou aqui com meu parceiro, meu amigo Bruno. Mais uma vez, né? Mais um ano, né, Bruno? Segundo ano consecutivo, assim dizendo. Para muitos ainda pela frente. Pois é, a gente tem que brindar, né, gente? Sim, porque sim. Quando o Bruno vem é porque a gente vai brindar, e a gente vai brindar a felicidade desse encontro e de estar continuando, né, a nossa trajetória juntos. E eu fico feliz de estar aqui no canal 17 com a nossa TVI Petrópolis para compactuar com tudo isso. E como meu primeiro entrevistado do ano de 2020, eu vou receber uma pessoa que eu admiro muito, um grande amigo, que é o Igor Rames. Bem-vindo. Obrigado, Catarina. Boa noite a todos. Obrigado pelo convite. Primeiro programa de 2020. É uma satisfação, uma honra estar aqui com você. Pois é, eu quero até dizer que como nosso programa ele é uma extensão da nossa vida, da nossa casa, né? Eu tenho um carinho muito especial pelo Igor, a gente se conheceu nesses últimos anos e o que mais me fez admirar o Igor é que ele trabalha. E eu adoro gente que trabalha, acho que é porque eu trabalho muito, né? Então eu admiro as pessoas que são sérias com esse ofício de trabalho. E a gente se conheceu quando você estava coordenador lá da Secretaria de Esporte, né? Coordenadoria do Esporte, né? Você estava responsável por essa coordenadoria e nós fizemos alguns projetos em conjunto e você teve aí uma ascensão que deve ter sido até surpreendente na nossa vida, porque eu costumo dizer isso, às vezes a gente escreve a nossa história e às vezes a história se escreve e a gente acaba estando dentro dela, né? O Igor foi candidato, depois foi suplente a uma vaga e ele está vereador há um ano. É isso, Igor? Exatamente. Nós fomos candidatos em 2016, ficamos na terceira vaga do partido, ou seja, fomos o primeiro suplente. E assumimos a vaga do esporte, a parte do esporte em janeiro de 2017, fomos 2017 e 2018. E quis o destino que eu assumisse a Câmara de Vereadores em janeiro de 2019. Amanhã eu faço um ano de mandato na Câmara de Vereadores. Então a trajetória foi exatamente essa. E agora presidente da nossa Câmara. Exatamente. Então a Câmara eu assumi em janeiro, em março eu ganhei a eleição como segundo secretário da mesa diretora e agora, dia 23 de dezembro, na última sessão do ano, eu fui eleito presidente da Câmara por esse último ano de mandato até as próximas eleições. Então, a gente está assumindo, a partir de 2020, mais esse objetivo, essa função na nossa vida pública. Pois é, o Igor, eu fico muito feliz que seja ele a pessoa que esteja lá, porque ele é uma pessoa séria e realmente trabalha. Eu tenho assim, alguns exemplos para dar, né, dessa nossa trajetória, desse nosso encontro enquanto eu estava diretora da Casa de Educação e frequentamos uma mesma linha de trabalho, né? Sim. Mas como pessoa, como aquele ser pessoa que há alguns anos atrás tinha outra profissão, realmente também já desejava ter essa função de vereador, senão não teria se candidatado. Mas assim, dá um certo medo
Não, ele falou assim, pô, eu tô aqui coordenando a coordenadoria, eu entendo tudo de educação física e agora eu vou estar assumindo no momento que eu não tinha mais essa esperança, de repente, né? Não tinha. Até para o outro momento, mas não para aquele, né? A esperança a gente sempre tinha de um dia ser candidato de novo ser eleito, né? Essa oportunidade. Primeira eleição a gente sabe que é complicado, não é mesmo tão assim simples. Você foi muito bem votado, né? Fiz 1.886 votos, uma votação expressiva, mas não conseguimos a vaga, enfim, a gente respeitou e trabalhou muito sério na coordenadoria. Tivemos vontade de trabalhar na Secretaria de Esporte. Então, onde eu também pude conviver com o seu trabalho, também vai a minha admiração pelo seu trabalho, pelo seu carinho, pela emoção que você transmite no dia a dia. Então, aqui vai o meu Obrigado. Muito obrigado pelo aprendizado aí. Esse tempinho que trabalhamos juntos. Então, eu não digo medo, Catarina, assim, é um desafio, né? A vida fez desafios, eu sou movido a desafios, eu posso falar isso de peito aberto. E surgiu a oportunidade, eu falei, vamos em frente. A parte do esporte é uma parte realmente que eu domino, eu sou graduado em Educação Física, uma coisa que toda minha expertise vai para essa área, mas sou empresário aqui no município desde 2001, tenho empresas aqui no município também, enfim, a gente tem uma história também aqui na cidade. E eu resolvi me candidatar a vereador exatamente por isso, para contribuir mais com o município. Eu sou nascido e criado aqui e quero uma cidade melhor para o meu filho e para as gerações futuras. Então, na Câmara, a gente teve a oportunidade de abranger um pouco mais o nosso trabalho, não só na área esportiva, mas também eu abracei um pouquinho a causa do meio ambiente, estou aprendendo a causa dos animais agora também, enfim, a gente está se envolvendo com outras causas para ampliar um pouquinho a discussão aqui no município. E eu estou muito satisfeito e feliz com o trabalho que a gente desempenhou até agora. E aí, nesse 1 ano, né, porque você está lá na Câmara vereador, 1 ano de trabalho, a gente vê aí que muita gente fica, eu lamento muito que aconteça isso, mas muitos políticos ficam muitos anos e não fazem nada, né? Mas não é o seu caso, você é uma pessoa atuante e eu queria que você falasse o que você achou que desse 1 ano você já deixou de legado? Então, nesses Faz um 11 resumo meses... das maiores ações, as mais porque, assim, relevantes. 23 de dezembro foi a última sessão do ano, então foi exatamente 11 meses após o meu mandato. Nós aprovamos 15 leis nesse período, o gabinete trabalhou bastante, eu não faço nada sozinho, tem um gabinete que me dá todo o suporte, que me dá toda a estrutura para trabalhar também. Então, de legado para o município, já vou destacar algumas leis para você. Uma delas é a licitação para grandes eventos, tem que acontecer 60 dias antes dos grandes eventos, ou seja, Bauerfest, Natal Imperial, Exposição Agropecuária, Serra Serata, Bom Caçais, eventos que são tradicionais do município, tem que licitar 60 dias antes. A gente acredita que com isso a gente vai dar mais transparência para a população, vai ficar mais barato para o município. Então a gente apostou nessa lei, o prefeito já sancionou, já está valendo. Então agora a Bauerfest na Exposição Agropecuária, na verdade, 2020 já vai estar valendo a lei, a Bauerfest também. Enfim, a gente quer dar mais transparência. Segundo a lei envolvendo os grandes eventos, também nós proibimos o uso de copo descartável. Foi uma lei muito polêmica, né? Muita gente gostou, muita gente não gostou tanto, enfim, faz parte do processo democrático. Isso aí a gente é bem tranquilo quanto a isso. E a nossa ideia é minimizar o número de plásticos no meio ambiente e entrar nessa causa do meio ambiente de verdade. A gente sabe que não é a definição, mas a gente acredita que nos grandes eventos, já limitando, já é o primeiro passo e a gente vai expandindo. Se eu fosse limitar os copos descartáveis na cidade como um todo hoje, era utopia da minha parte. Então, acho que é melhor limitar para os grandes eventos. Já é uma grande contribuição. Exatamente. Né? Até o Rock in Rio foi um grande exemplo, chamou muita atenção, então a gente pegou esse gancho e aprovamos a lei também. Criamos também a Semana do Lixo Zero, que é uma continuação da questão do copo descartável, que a minha ideia é ter várias ações pequenas no meio ambiente para lá na frente se tornar um plano municipal de meio ambiente, um projeto para o município um pouco maior, um pouco mais amplo. Então a gente está tentando fazer coletas seletivas nos condomínios, uma coisa que está vindo por aí também. Aprovamos agora no final do ano também a Lei de Incentivo ao Esporte, uma lei municipal de incentivo ao esporte. A gente já tem a lei federal, a lei estadual e agora conseguimos criar a lei municipal, onde envolve IPTU e ISS. E eu não tenho dúvida que vai ser o divisor de águas do esporte da cidade. A gente já tem o exemplo da cultura, uma área que você atua bastante. Tem o edital da cultura, exatamente. A gente quer uma linha nesse sentido, porém não com verba 00, e sim com verba da iniciativa privada. Foi mais uma lei
de muita relevância, que eu acredito que vai ser o futuro do esporte. Porque tem muitos projetos acontecendo em muitas comunidades, mas sem esse apoio, fica aquela coisa do Pires na mão. Exatamente. E o esporte salva muitas pessoas. É exatamente isso. A gente quer acabar com o balcão de pedido, né? Sim. Quer um colete, quer uma bola, quer um kimono. Que aí quem tem contato entra, mas quem não tem não entra, não é favorecido. E a gente quer realmente dar essa transparência. Da serenidade, da transparência, e todo mundo tem essa oportunidade de aprovar o projeto. Para quem está nos ouvindo agora, a reunião do Conselho foi dia 16 de janeiro, foi criada a comissão de avaliação, vai ser criado o regulamento certinho, e a gente pretende, 2 meses próximos, capacitar essa turma, Catarina, para que eles possam ter a oportunidade de escrever. Pô, eu não sei como é que escreve, Ingo. Tá bom, você vai ser capacitado. Uma preocupação, né, de realmente preparar, porque a pessoa pode entender tudo de esporte, mas não entender de lei de incentivo, né? Então isso é muito importante. Escrever o projeto, seu objetivo, justificativo, todos os orçamentos, enfim, como é que presta conta depois. A gente sabe dessa burocracia que é chatinha e precisa ser preparado para isso. Então foi mais uma lei também que eu fico muito feliz. Teve uma mudança do regimento interno da Câmara dos Vereadores, que também eu considero como importante. Nesse ano de 2019, a gente teve 2018 e 2019, alguns afastamentos judiciais de vereadores. Sim. E o regimento interno da Câmara não dava um prazo para você chamar o suplente. Então a gente tinha que entrar na justiça, o juiz podia entender que era para chamar ou não. Então nós mudamos o regimento interno da Câmara, colocando que, caso o vereador seja afastado, em 30 dias tem que chamar o suplente. Ou seja, o vereador tem 30 dias para recorrer, porque ele achar que está errado. Caso não consiga nesse período, chama o suplente. Se ele conseguir retornar a mão depois, o suplente sai naturalmente e ele reassume a vaga. Também foi uma sugestão nossa, conseguimos aprovar. Aprovamos também o voto aberto em caso de cassação, caso tenha que votar a cassação com o vereador. Essa votação será aberta, que não era, foi uma mudança ali orgânica que nós fizemos também. Enfim, Catarina, tem bastante coisa que a gente foi aprovando. Eu queria até falar daquele estudo que vocês fizeram, né, sobre as modificações do Código de Posturas, né? Sim, E isso, para mim, que também sou da área da cultura, é uma coisa muito importante. Isso foi o que aconteceu. Na verdade, o Fred Procopio estava como vereador, me convidou para fazer parte da comissão. O vereador Jamil Sobral Neto também estava conosco na comissão. O Fred seria o presidente, eu o relator e o Jamil o membro da comissão. E o Fred, nesse início do processo, dessa comissão especial, na verdade, que ela foi criada, ela tem um prazo de 6 meses para você iniciar um trabalho e terminar esse trabalho, então por isso que chama de comissão especial. O Fred saiu da Câmara, porque ele era suplente, o vereador Dudu retornou à casa, ele se afastou, e eu assumi a presidência dessa comissão, o vereador Jamil virou relator, e o professor Leandro Azevedo foi o membro da comissão. E foi muito bacana, a gente fez reuniões quinzenais, com toda a população, de altíssimo nível da discussão. Foi uma coisa que me surpreendeu e agregou bastante ao trabalho. Discutimos item por item do Código de Postura, sugerimos uma série de modificações, atualizações do Código até, implementamos umas punições um pouco mais severas para quem não descarta o seu entulho, por exemplo, da maneira correta, enfim, os detalhezinhos da lei. Sim. Incluímos o crematório também, que é uma tendência mundial, que o Código de Postura não contemplava. A questão das bancas de jornais também, conseguimos ajustar algumas coisas. O pessoal do EcoSol, da economia solidária, que já é uma realidade hoje também, colocamos dentro do Código de Posturas. Ou seja, ampliamos bastante o código dentro de uma discussão ampla com a sociedade civil, executivo e legislativo participando de tudo isso. Foi entregue ao executivo, agora já está no processo para que eles encaminhem a Câmara para que os vereadores possam aprovar esse novo Código de Posturas. Realmente foi um trabalho árduo, mas que valeu muito a pena. Um legado. A última vez que tinha sido alterado o Código de Posturas foi em 2005, ou seja, 14, quase 15 anos atrás. E criado também é muito tempo atrás, né? Então, mas a última alteração foi em 2005, quando teve aquela reforma na Rua do Imperador. Pois é, a grande reforma, então assim, muita coisa mudou de lá para cá. A gente costuma brincar nessa época, né? Nem tinha Facebook, não tinha WhatsApp, enfim, então ver quantas modificações que a gente já teve, né? Pois é muito importante isso, até que nós que trabalhamos nessas instâncias que envolvem também o público, o poder público, de que a gente que atualize esses mecanismos, porque não adianta também só ficar criando coisa nova quando a gente tem algumas coisas tão engessadas. E o Código de Posturas, esse código, ele engessava muito a produção dos nossos eventos. Então, é da rua, do uso da rua, né? Porque realmente tudo mudou e a gente também tem que atualizar. É um trabalho que deixa um verdadeiro legado. Pegando um gancho nessa sua fala, eu criei uma lei também, tem uma lei minha,
dos artistas de rua, regulamentando os artistas de rua. Então, quando esses eventos acontecem de teatro, circo, enfim, Sim. apresentações na rua, no dia a dia nosso, nas praças, enfim, a gente regulamentou também, criando essa possibilidade. O poder público precisa dar atenção a isso, fechar o espaço caso necessário, modificar um trânsito em alguma localidade que possa acontecer alguma ação cultural naquele final de semana, enfim. A gente regulamentou isso também, já está aprovado, já está valendo também, mais uma lei, pegando um ganchinho nessa sua fala aí. E agora? A gente está aí caminhando para esse ano, né? E aí, como é que você vê as perspectivas para esse ano? Primeiro eu queria comentar que é lamentável que a gente tenha que ter tanto agora, criar tantas regras novas até para a Câmara dos Vereadores, porque a gente tem que lidar com tanto afastamento dos nossos vereadores, dos nossos representantes, né? Dão oportunidade para as pessoas sérias entrarem como suplentes e assumirem essas vagas, mas a gente não deveria ter nenhum vereador que precisasse ser afastado das suas funções, né? Até porque eles são eleitos pelo povo para trabalhar pelo povo, né? Então, que nas novas eleições isso seja muito mensurado, para que a gente não tenha que pensar como é que vai acontecer se o vereador for afastado ou for cassado, né? Porque o certo era que a gente não tivesse que nenhum representante precisasse ser cassado e ser afastado por, né, não estar fazendo a função dele, né? Verdade. Porque é uma representação muito importante para nós, né? Sim. Que existam essas pessoas que pensem projetos para a nossa cidade. Eu também sou como você, petropolitana, nata, nativa, né? Tenho também minha família. Eu gostaria que a gente estivesse deixando para essas pessoas uma herança muito melhor, né? Então a gente está trabalhando com isso. E você citou aí duas causas que eu estou totalmente envolvida, que é a questão do meio ambiente. Sim. Quero até ser muito mais militante esse ano, mas você já acompanhou aqui desde a direção da casa, nós também lá eliminamos os copos descartáveis, né? Também foi o primeiro susto de uma semana e todo mundo levou aquilo para sempre, né? E dos animais, porque eles não podem, né, brigar por eles, a gente é que tem que brigar, né? Sim. Então a gente conseguiu aí extinguir as charretes, eu fico feliz de ter participado ativamente desse movimento. E a gente tem outras iniciativas aí voltadas e fico feliz que algum vereador esteja lá lutando, militando por essa causa. Principalmente do meio ambiente, que eu acho que isso já deveria ser obrigação do povo, né? Mas a gente não tem informação suficiente. Exatamente, então, às vezes, a pessoa erra não é porque ela queira errar, né? A gente informar, né? A gente criou a Semana do Lixo Zero exatamente com essa intenção de explicar como é que você consegue diminuir o número de resíduo em casa, a gente consegue diminuir aproveitar esse material, a quantidade de lixo, né, que a gente utiliza, aproveitar, reciclar grande parte desse material, enfim, tem uma série de ações que precisam ser feitas. Então, a semana foi criada, mas na verdade é uma ação do ano inteiro. Só que a Semana do Lixo Zero é uma semana mundialmente conhecida, já tem várias ações. Nós temos uma palestra na Câmara dos Vereadores com a palestrante Lilian Zee, que tem uma palestra de 2h30 praticamente falando dessa questão do lixo. Nós aprendemos bastante, então assim, foi uma causa que eu confesso que eu não conhecia a fundo. Mas que agora está... Estou estudando o assunto e está promovendo. Eu também estou. Eu já sempre me interessei por isso, mas estou estudando também, porque esse ano eu quero militar muito nessa causa. Eu acho que é muito importante, né? A gente vê quando tem essas enchentes. Exatamente. Que é claro que a gente não pode com a tragédia natural, a gente não pode, né, com a força da natureza. Mas quanto que a gente poderia estar colaborando se a gente não estivesse deixando, né, esse lixo jogado, né, esse descarte fosse mais responsável, né? Mas o que você acha aí que você vai poder fazer ou que está tramitando de diferente aí nesse momento? Então, você deixa algum projeto? Lógico, a gente tem esse desafio aí da presidência, então falando um pouquinho da casa em si, a gente quer dar um pouco mais de transparência para a casa, então a gente já está pensando, está orçando na verdade já a questão do painel eletrônico, para a votação ser acompanhada pelo painel de presença e o cidadão, o contribuinte, saber realmente de fato quem votou sim, quem votou não, e em cima de cada assunto pautado na casa. Nós também estamos fazendo algumas sugestões no dia a dia da tramitação, por exemplo, cadastro de fornecedores para a Câmara de Vereadores para ser via site da Câmara, a gente colocar o cadastro no site, que hoje você tem que ir na Câmara se cadastrar para participar de alguma licitação na Câmara, então a gente tem que criar esse critério também dentro da casa. A questão do copo descartável também, levar essa referência para dentro da Casa Legislativa, que hoje não tem essa proibição interna. Enfim, são alguns assuntos da casa. E do mandato do vereadorinho, especificamente falando, tem os assuntos dos animais, que a gente já conversou, tem algumas leis já tramitando, eu não posso divulgar porque eu preciso ainda não tá, né? Primeiro ser aprovada pelo juiz né? direitinho para a gente poder caminhar com ela, você está ciente.
Essa questão do meio ambiente, eu já tenho uma série de leis protocoladas, leis pequenas, que eu quero que isso lá na frente se torne um bloco maior. Então, o que eu fiz? Eu segmentei para facilitar a aprovação e a partir daí a gente vai criar um plano maior no futuro. Então, é uma linha que a gente acredita também. A fiscalização esse ano das leis que eu promovi no ano de 2019, então tem que ir a campo fiscalizar essas leis, fiscalizar o executivo no cumprimento das leis. Então, para quem de casa não sabe, né, o vereador faz as leis, o executivo tem que cumprir, a gente fiscaliza essas leis, fiscaliza o andamento do executivo como um todo. Então, a gente teve agora recém-inaugurada a UPA de Itaipava também, muita gente falando, vai parar o atendimento no centro, enfim. Os vereadores estão aí para fiscalizar esse assunto e cobrar do executivo também. Então, esse é o nosso trabalho. A gente vai estar muito mais na rua. Em 2019, eu optei por ser mais um vereador de projetos, de leis, porque queria deixar um legado, queria ter um produto pronto, né, que a gente brinca. E agora está continuidade dos processos. Eu tenho mais 16 leis tramitando na casa já, fora que a gente está tendo de ideias novas, mas já tem 16 leis tramitando, que ao longo do ano pode ser aprovadas ou não, né? Vai depender muito do nosso dia a dia na Câmara. E também o trabalho de fiscalização, de estar mais presente na rua, de estar mais acompanhando de perto essa questão. Esse incidente teve no início do ano aí das enchentes, então dessa chuva, a gente teve bastante presente acompanhando vários bairros, várias comunidades, vários amigos que precisam de ajuda. E lembrando que nas férias dos vereadores, né? Não, porque isso aconteceu nesse momento, aconteceu nesse momento, mas vocês estavam disponíveis. É bom você falar isso, o vereador não tem férias, não tem 13º, muito menos 14º. Muita gente acha que a gente tem uma série de benefícios, não tem. O vereador tem o seu subsídio mensal. Sim. E ponto. A gente tem um recesso no final do ano, recesso no meio do ano, mas vereadores que eu me lembro, todos estavam aqui no final do ano, eu tive com vários deles, todo mundo presente na rua, participando e ajudando a população, fazendo essa ligação com o povo, com o executivo também nessa cobrança. Acho que isso ajuda muito. Então esse é o nosso trabalho para nosso grande desafio de 2020, nosso trabalho dar continuidade na parte burocrática do trabalho de vereador, mas também estar mais presente nas ruas, mais presente na população, sabendo o que da lei que deu certo, que não deu certo, que precisa ser ajustado ou não, enfim, caminhar nesse processo. Eu acho que a gente está num momento assim, melhor para a gente acompanhar isso tudo, porque as redes sociais elas estão aí para isso, né? Com certeza. Então agora a gente realmente fica sabendo onde é que as pessoas estão, o que elas estão fazendo, né? Mas aonde você divulga suas ações? Se alguém quiser conhecer melhor essa tua carreira, né, essas suas leis, aonde é que isso está? Eu tenho nossa página no Facebook, nossa página no Instagram também, que é Ingo Rames, não tem como errar, que é um nome muito diferente, enfim. Estou sempre lá disponível também. Na minha página tem meu WhatsApp pessoal, quem quiser mandar mensagem diretamente no WhatsApp, uma coisa mais privada, ou no direct, enfim, estou à disposição também. É só nos procurar. O gabinete também lá na Câmara, só chegar lá, se não puder atender naquele horário, tá o Fiúva, a Adriana, tá a turma lá para agendar um horário direitinho, porque eu posso dar atenção. Enfim, esse é o nosso trabalho, a gente atende todo mundo, a gente ouve a todos, a gente sugere, aceita sugestões, a gente vai caminhando. E eu acredito muito no debate, entendeu? Eu acredito no olho no olho, no debate, na discussão. Então esse é o que eu... E também que eu falo, não falo debate, eu falo mais o diálogo, né, que é a palavra que eu uso. Então eu acredito muito, acho que esse é o caminho. Divergências vão haver, enfim, a gente precisa estar ali para ouvir, para ser ouvido e fazer acontecer. Então, como você elogiou no início, a gente trabalha bastante, eu faço questão de trabalhar. Eu brinco no meu gabinete, ninguém lá vai trabalhar mais do que eu, então eu faço questão de trabalhar da minha cultura. Eu gosto disso, né? Até porque professor de educação física trabalha, então tem gente, trabalha muito. Não, empresário, se não cuidar das suas coisas, também não dá certo, né? Os dois lados, o meu histórico é muito nesse sentido, então realmente eu faço questão de trabalhar de domingo a domingo. O esporte tem essa particularidade, tem muitos eventos finais de semana, então a gente trabalha também. Uma coisa que nós não falamos, eu acabei deixando passar, em relação ao Agita Petrópolis. Foi um programa que nós criamos lá em 2017, que é um programa de atividade física próprio do município, inédito na cidade, que é um programa que a gente tenha de iniciativa do próprio Poder Executivo. Sempre tem programas federais, programas estaduais, mas o programa municipal de atividade física, o Agita é inédito. Hoje já está, estávamos em 14 comunidades, hoje ampliou mais um pouquinho, está em 17 comunidades, mais de 2.000 pessoas atendidas, então realmente é um sucesso total e a gente fica muito feliz de ter esse legado acontecendo no município. Eu vou aqui me despedir também, parabenizando e dizendo que é isso, que a gente precisa de menos discurso e mais trabalho.
porque o exemplo é a melhor na forma de que a gente possa se comunicar e comunicar o sucesso das ações. Então, quando a gente vê que a pessoa que está nos representando realmente está trabalhando, né? Então a gente confia mais do que no que ela fala, né? É no que ela mostra pra gente no dia a dia, né? E dizer que também admiro o pessoal da coordenadoria que está continuando lá seu trabalho muito bem, né? Uma equipe que ficou muito séria lá, né? Então a gente realmente caminhou muito nesse período no esporte. Realmente organizou o esporte na nossa cidade. Isso veio aí de um legado, de uma equipe que foi... Porque a equipe também é tudo, né? Você tem lá na Câmara dos Vereadores, lá na sua sala, uma equipe muito boa. Eu estive lá numa reunião dia desse, eu vi que a parte jurídica eu me esclareceu muita coisa. Quer dizer, a gente precisa ter uma equipe boa para que as coisas deem certo. Nem faz nada sozinho, né, Catarina? Você sabe muito bem. Pois é, então quer dizer, a gente não precisa saber tudo, mas a gente precisa saber escolher as pessoas que vão caminhar com a gente. Né? Que isso é bom. E sucesso então aí nessa trajetória, conte com a gente. Obrigado. Parabéns aí por tudo, por ser a pessoa que você é, não por ser o vereador, que isso é uma consequência da pessoa que você é, do trabalhador que você é. Vai ser um grande ano. Orgulhoso de ouvir isso de você, que é uma pessoa que eu admiro, que eu tenho um maior carinho. A gente se conheceu há pouco tempo, mas a gente teve uma sintonia bacana, o nosso trabalho fluiu e foi muito bacana. Obrigado pela oportunidade, é uma honra estar aqui no primeiro programa do ano. Isso aí. Sucesso para o Bem Cultural 2020 também. Sim, e o Bruno vai te dar aí um drink sem álcool para você, que explica o que você vai entregar para ele sair já bebendo, enquanto eu vou pedir o intervalo. Maracujá com açafrão, com toque de xarope de bicho artesanal, né? E espuma de capim-limão, para dar um contraste. Pois é, pode ser que eu sou sem álcool, mas eu, que sou da boemia, você é do esporte, mas eu posso beber em serviço, porque já passou das 18 horas. Né? Então é isso. Obrigada. Vou pedir aqui os nossos comerciais aqui pra gente mudar os nossos entrevistados. Voltando aqui no ar, o nosso Bem Cultural, primeiro Bem Cultural de 2020, nosso 10º ano aqui na televisão. É assim, muito importante para a gente ter essa oportunidade de estar 10 anos no projeto consecutivo e na nossa cidade, na cidade que a gente nasceu e que escolheu para viver e que a gente quer que seja transformada e melhorada através dos tempos. Estou aqui com o meu querido bartender Bruno Patrício. Segundo ano, não, já é o segundo ano consecutivo. Né? Pois é, Bruno, e a gente já mostrou para vocês aí que estão nos assistindo aquele comercial do workshop do Bruno, e eu espero que todas as pessoas estejam lá para tomar essas caipirinhas e esses drinks maravilhosos que a gente tem aqui o privilégio de apresentar ao vivo no Bem Cultural. E é bom começar esse programa com amigos de longa data, amigos de vida inteira. Estou aqui com o meu querido parceiro Rodrigo Santana CB, autor desse nosso cenário, que é de causar assim encantamento. Não vou dizer inveja, mas encantamento em todas as pessoas, porque a gente, quando vem aqui e senta nesse cenário, a gente tem assim um impacto de energia boa, porque foi feito por um amigo, em cima de uma ideia e por um programa que coroa a cultura da nossa cidade, não é, Rodrigo? Colorido ainda. Pois é. Cor. Eu tenho que aproveitar para trazer o Rodrigo enquanto ele está de férias, que ele é um cara que trabalha muito. Então, por isso ele está aqui hoje com a gente. E Ludmila, que é uma amiga minha de escola, de velhos tempos, de vida inteira, grande artesã na nossa cidade, que milita numa causa que é muito importante, que é a causa do racismo e da figura feminina, né, Ludmila? É importante, né? Obrigada pelo convite mais uma vez, né? Isso aí. Bruno, o que você vai servir aí para os nossos companheiros só para conversar com eles? Então, hoje vai ser, como eu de maracujá para você, hoje fazer um extrato de manga com manjericão e limão, um toque de cachaça, toque de bicho. Pois é, já passou das 18 horas, nós não tem problema o pessoal tomar um drink, né? É um programa de cultura e a gente tem aí a cultura, e é bom dizer que a caipirinha é o drink brasileiro, a gente já falou sobre isso aqui,
como a nossa cachaça e a bebida do nosso país. A gente tem ainda o privilégio de ter o chorinho como nossa música genuína e ter a capoeira, que isso é uma invenção do Brasil. Então a gente tem assim, vários produtos culturais na nossa cidade, no nosso país, e a gente tem que enaltecer, né, o que é da cultura nacional. Mas eu queria conversar com vocês, já que nós estamos aqui realmente entre amigos nesse primeiro programa de 2020. Eu tenho essa felicidade de estar aqui. Hoje a gente está aqui brindando essa abertura de um ano, que eu espero que seja um ano bastante promissor para todos nós, para toda a nossa cidade, para todo o nosso país, né? Para que a gente tenha assim, muita luz, muito discernimento, que a gente realmente pense, que a gente faça boas escolhas, que a gente ajude a nossa pátria. Então vou começar com a Ludmila, que ela mostrasse pra gente quais são essas produções novas, e que ela falasse um pouco por que ela escolheu esse tema das negras para fazer esse trabalho artesanal, que já tem hoje exposição. Como a gente hoje tem uma rede, né, as pessoas levam esse trabalho para outras cidades e até outros países. Uhum. Então, que você mostrasse um pouquinho isso enquanto você fala. Como é que foi esse teu contato com essa arte, essa criação? Na verdade, isso foi uma vontade de empoderar a mulher, né? Eu queria fazer uma coisa diferente e queria fazer com o perfil das mulheres, né? E aí veio a ideia da bolsa, né? E eu fiz bordado, porque eu não queria estampar, porque eu sempre gostei de pequena de ter umas coisas diferentes, né? Não gosto de comprar o que todo mundo tem, comprar o que todo mundo faz, o que todo mundo usa. Sempre gostei de inventar, né? Então, como eu invento meus brincos, né? Peguei fivela de roupa, fiz uma pulseira, então eu vou inventando assim. E aí as mulheres as negras vieram através do empoderamento feminino, para mostrar para os outros o quanto a gente pode ser diversa, né, diferente uma das outras, e o quanto sempre a gente pode estar bonita, se sentindo bonita, né? Porque o que é ser bonita? É se sentir bem, né? É se sentir bonita. Então é onde eu faço as bolsas, aplicando tecidos, sempre tecidos que talvez fossem parar no lixo, né? E eu ganho muito material e reciclo eles, né? São tecidos em cima de tecidos, né? Bordo a máquina, né? Para ficar mais seguro, mais firme, para ter uma durabilidade maior. E agora eu estou usando esse tecido permeável. Então pode ir na praia, pode ir pra praia. Pode molhar, pode pegar um pouquinho de chuva, que não vai molhar o material, legal. Não vai molhar, às vezes para escola, para cursos, né? As pessoas usam material aqui que não pode molhar. Então agora eu uso esse tecido, que eu achei ele mais básico, porque aí não interfere no visual das negras, né? E elas são figuras originais, que são 3 bolsas diferentes. Então quer dizer, como lida com esse material que é reciclável, você lida cada hora com o material que chega na sua mão, né? Exatamente. Então, primeiro chega o material e depois que você cria o pensamento, né? Não é assim, igual quando a gente fala assim, eu vou executar isso, vou lá na loja e vou comprar tudo. Não, você olha o que tem em casa. Exatamente, e crio em cima do que eu tenho. E por dentro, eu ainda coloco, né, bolso, coloco um porta-chaveiro ou então um pendurador de óculos. Aqui, vamos mostrar aqui. Deixa eu pegar aqui uma, por favor. Não sei se eu consigo mostrar aqui, mas eu acho que sim. Tem então o porta-chaveiro, a bolsinha interna, né? E o bolso tem sempre o detalhe da cabeça da negra. E esse acabamento maravilhoso desse tecido, que eu achei muito legal. Quer dizer, as coisas estão evoluindo, né? A gente vai sempre aprimorando, né? O artesanato é isso. E Lud, aonde as pessoas... Aí você já partiu para as camisas, né? Como é que é? Na verdade, vestido. Um vestido. Que aí eu achei que é um vestido com um modelo básico que jeans. A gente gosta de usar, que é bem prático, tá vendo? Jeans, né? Tipo um camisão. Esse é jeans. Fica bem para todas as pessoas com todos os corpos, né? Exatamente. Aí, gente, que beleza. Você põe um tênis, você põe uma vai na praia, uma sandália alta, né? Bota um sapato alto, vai pra festa, né? E aí eu tô apostando esse é o novo projeto agora, né? Pra pegar esse verão. O vestido. E fora isso, tem a gente no primeiro bloco de hoje, nós conversamos com o vereador Ingo Ramos e ele falou de tantos projetos que ele tem para essas iniciativas de meio ambiente. Então, aqui conversando com nós todos, o Rodrigo também vai poder falar sobre isso, o quanto a gente trabalha com materiais, às vezes reaproveita materiais que a gente poderia estar jogando fora e criando lixo, né? E a gente reaproveitando.
Então, eu acredito totalmente nessa iniciativa de que umas pessoas recolham, doem coisas para outras pessoas. Você, por exemplo, usa pedaços de tecido, restos de linha, que isso talvez fique sobrando na minha casa, quer dizer, vai ficar me ocupando espaço e não vai ter utilidade para mim. Então a gente tem que procurar quem use esse material para que a gente possa gerar, né, uma rede de reaproveitamento de menos consumo. Porque a gente acaba sendo muito consumista, principalmente porque as redes, né? E a gente toda hora alguém quer vender alguma coisa, é impressionante que você pensa assim, eu tenho que comprar um tênis, quantos anúncios de tênis aparecem nas nossas redes sociais, né? Daquele exatamente que você queria. Então, quer dizer, a gente acaba consumindo sem necessitar e, né, você podendo aproveitar. O que mais de material você precisa? Então, eu uso... Você usa? Nenhuma dessas aqui tá com brinco, né? Por coincidência. Mas eu uso brinco, às vezes brinco mesmo. Comum. E que eu adapto que uma pessoa perdeu um brinco, só tem um... vai ter utilidade. E aí a minha rede de amigos, né? E amigas, elas, todas as vezes que elas vão desfazer de alguma coisa, perguntam se elas precisa. Pensam em mim. E aí eu recebo muito tecido mesmo de usado em decorações, que aí as pessoas não querem repetir, não vão usar calça mais. Jeans. As calças jeans, aí elas pra fazer outras bolsas, né? Eu faço das bolsas, a minha linha outras de coisas jeans, né? Que você usa. Aí eu faço bastante coisa, faço cartucheira pro carnaval, né? Para as pessoas pedaços de couro. irem pro bloco. Exatamente, ganhei 2 jaquetas de couro, né? Masculinas, que são grandes, e aí eu falei, nossa, não vou, o que eu vou fazer com isso? Aí eu transformei em pulseira, transformei em brinco, em detalhe, em alça de bolsa, fiz muita coisa. Isso, para mim, é muito importante, receber esse material. Essa doação de materiais diversos. Né? Isso é muito importante, né, salientar, porque o tecido ele demora a se desfazer, né? Ele se desfaz, mas demora. O couro não se desfaz, né? Então, assim, se a pessoa tem, mesmo o couro sintético, ele é mais difícil, e eu utilizo também, eu uso bastante. Isso, e vai agregando a minha ideia dessa coisa da sustentabilidade mesmo, dessa noção, né, de não fabricar mais lixo, né? Porque, na verdade, se a gente pensar bem, tudo pode ser aproveitado, né? Às vezes não pela gente, mas por uma outra pessoa, né? Lud, como é que é o teu canal lá, onde as pessoas acham teus produtos, as fotos e chegam ao seu material? Sim, então, no Facebook, né, Coisas da Lud, né? E no Instagram é Lud Coisas da Lud. São as 2 páginas que eu tenho e que ali eu faço bastante venda, né? Como você falou, já mandei bolsa para Paris, foi assim um momento bem legal. E aí, né, estamos nesse caminho aí de divulgação. E um outro artista grande na nossa cidade é o Rodrigo Santana CB, que é meu parceiro, meu amigo, e a gente tem assim, muitos projetos em conjunto, né? Então, a gente nem consigo mais mensurar quantas coisas nós já fizemos positivamente juntos. Ele é o ilustrador da Bem Cultural, né, com muitos livros publicados. O primeiro que ele ilustrou foi meu livro, né? Então, ali a gente abriu esse leque. Mas eu me lembro muito bem num dia que eu fui levar o Rodrigo pra gente fazer um projeto lá no Centro Cultural Nogueira, de umas poesias minhas. E lá a gente fechou uma exposição para ele que seria feito de artes em materiais reciclados. Então, eram restos de móveis, tampos de armário, que eu falei, pô, Rodrigo, você podia usar esse material e tal. E ele ali começou a trabalhar com isso. Hoje a gente vai falar da agenda, o que o Rodrigo está fazendo esse ano, mas eu me lembro muito bem disso e eu tenho lá em casa um fundo de armário que ele pintou para mim, o Tim Maia, tá na minha sala. Quer dizer, de um material que estava descartado. Quantas pessoas descartam móveis até nos lixos, né? Que a gente estava falando que, gente, como é que você pega e bota um sofá no lixo? Mas acontece, né? Muito. Então, né, Rodrigo, fala um pouquinho dessa trajetória e de você fazer essas pinturas nas garrafas. Fala um pouquinho aí dessa arte. E obrigado por esse cenário maravilhoso. Imagina. Foi um prazer pintar isso aí. É muito legal ver sempre no fundo das fotos, né? Esse colorido aí. Então, essa exposição especial foi muito marcante para mim, primeiro porque foi a minha primeira exposição solo, minha primeira exposição que eu expus só com pinturas minhas, né? Eu já tinha feito outras exposições em conjunto com outros artistas ou participação em coletivos, mas solo foi essa na Estação Nogueira. Foi logo depois de uma que você fez lá, Sim. que eu ilustrei para você umas poesias, né, nas telas, foi logo na sequência. E a ideia daquele nosso papo começou assim acho que eu vou pegar algumas telas e tal, vou pegar alguns
alguns materiais reciclados, vou pintar em cima. E aí isso foi ficando tão legal que eu acabei fazendo a exposição inteira apenas com produtos reaproveitados. Assim, eu catava alguma coisa, uma tela, catava igual você falou, o fundo de armário que ficou com você, eu peguei na lateral de uma rampa de skate, peguei um monte de coisa e pintei, e deu certo pra caramba. Foi uma exposição que foi muito legal, eu gostei muito de fazer. E os resultados foram positivos até, porque logo, como eu pintei também uma cadeira antiga, pintei umas coisas assim, logo depois veio o convite para fazer uma exposição de móveis grafitados. Aí já foi em parceria com uma loja de Itaipava, nós fizemos os móveis grafitados. E uma preocupação, e veio também a preocupação para mim, que assim, eu reaproveito algumas coisas, mas o meu material gerava um lixo que eu não reaproveitava. As latas de spray, né, que eu não tenho como enchê-las, e elas acabavam gerando muito lixo. E aí eu conversando com um amigo meu, que é tatuador e artesão também, ele começou a recolher essas latas. Eu separo elas direitinho numa sacola. O Felipe Carvalhais, ele começou a fazer um monte, fez luminária, fez mesa, fez uma parede no estúdio dele de tatuagem. Então até hoje eu recolho essas latas de spray porque é muito material, né, que gera. Aí eu comecei a recolher e comecei a deixar para ele. E acaba virando arte também. O que fez a arte acaba virando arte. Isso que é chique, muito legal. E o Rodrigo tem se dedicado muito a dar aula, né? Além de fazer esses trabalhos. O que você está trabalhando agora? Como é que você quer divulgar seu trabalho hoje? Então, uma coisa que eu tenho feito, que já tá indo para o 2º ano agora também, é o canal Grafiteria. Que até eu brinco com os meus amigos, eles falam assim, você agora é youtuber, né? Eu falo, não, eu não sou youtuber, eu sou professor de desenho e coloco minhas aulas no YouTube. Que começou de um convite de um amigo que já filmava e editava, e ele insistiu muito, ele falou, cara, você dá aula, você já ensina desenho, vamos começar a botar isso na internet. Não tem curso de desenho na internet, mas não tem curso de grafite na internet. Sim. Então daí a gente começou a filmar, ele começou a editar pra mim, e por fim ele acabou tendo uns problemas pessoais e saiu, mas eu continuei com o canal. Aí agora... Quantos inscritos já tem? Estão passando de 17 mil inscritos com o canal. Aí minha sobrinha me ajuda nas mídias sociais, porque senão não dou conta também. Que eu dou aula, eu tô dando aula em um projeto social e agora voltando, estamos de férias, né, mas voltando agora, vou dar aula mais em 2 escolas. Então tem esses projetos de dar aula, que eu adoro fazer, eu dou aula porque eu gosto mesmo. As gravações para o canal, que eu lanço um vídeo na semana e dá muito trabalho. Filmar e editar isso tudo dá muito trabalho. Porque assim, dá trabalho porque eu preciso gerar um conteúdo legal também. Então eu faço roteiro, tem que ser interessante para ser mantido, né? Sim, muitas coisas eu ensino da minha vivência, da minha experiência com grafite, que eu ensino lá grafite, ilustração e ilustração digital. Então eu vou revezando esses assuntos, e aí para sair vídeo toda quinta, muitas vezes eu gravo de madrugada, assim, que é quando eu tenho tempo. E tem esses projetos de ilustrar também os livros. Que já são quantos livros? Eu acho, a última vez que eu contei, eu acho que estava em 25 infantis, e capas de livro, assim, eu acho que tinha umas 21, 22 capas. Assim. A gente não para mensurar a responsabilidade disso e o quanto a gente deixa de legado, mas quando a gente para, né, para contabilizar, sim, é muito importante saber que a gente está num país que, no momento que a cultura tem sido tão massacrada, a gente ainda conseguir estar deixando produtos culturais de qualidade, né, para o mundo, porque não quando você faz uma ilustração de um livro, não é um livro só, são 1000 exemplares que estão sendo espalhados na mão de crianças, né? E a arte da gente está aí, né, no canal. 17 mil inscritos, né? Você pensa assim, tem 17 mil pessoas no mundo que estão me seguindo, que estão me escutando falar. Mensura como é que isso é importante, né? E é louco porque muita gente que entra em contato comigo para falar, que aprendeu para falar, são professores também. Professores de arte que falam que usam os vídeos no canal com alguns macetes, e muita gente muito do interior, assim. Eu tenho inscritos do interior do Ceará que fala comigo que nunca teve contato com grafiteiro e que aprende coisas no canal, assim. Eu acho isso, esse feedback, assim, das pessoas é muito legal, muito positivo, assim. Como é que chama o canal? Grafiteria, com 2 Fs. Com 2 Fs, né? Grafiteria. E para achar teus trabalhos além do Grafiteria? Das redes aí. CB Desenhos no Instagram, onde eu atualizo mais coisas lá. C de casa, B de bola, desenhos, me encontra lá no Instagram. E falando de feedback, assim, eu queria só comentar isso.
Você falou do legado que a gente deixa com os livros, né? Eu, mesmo depois de ter ilustrado alguns livros lá atrás, eu não tinha mensurado ainda a importância disso. E eu comecei a prestar muita atenção nisso quando nós começamos a visitar algumas escolas. Sim. Principalmente na época do lançamento do seu livro sobre Santos Dumont. Do Santos Dumont. Nós começamos a visitar escolas e eu percebia o quanto era importante para as crianças ter ali, tipo, a presença de um ilustrador, a presença de um autor, né? Era mais palpável para eles ver alguém que escreveu o livro do que simplesmente ler e nunca ter contato. Com certeza. E eu vi, assim, o quanto isso despertava nas crianças uma coisa boa, assim, e, tipo, realmente foi quando que me deu muito orgulho, assim, de trabalhar com literatura, envolvido com literatura, assim, eu fiquei muito feliz de ver essa... Você tem total razão disso, né? Eu participei de algumas coisas com a Catarina também, nessa mostragem dos livros dela, e, assim, fantástico a reação das crianças ao saber que ela é a autora, né? E, assim, a ilustração do livro sobre Santos Dumont é maravilhosa. É um dos meus favoritos. Nossa, é maravilhoso. O Bruno esteve com a gente em alguns lançamentos também, aí como nosso amigo, nosso fotógrafo, foi fazer essa gentileza pra gente. Ontem, por acaso, eu estava assistindo os vídeos das crianças do Alto Independência, lá da Escola Comunidade São Jorge, que receberam, através do financiamento coletivo, o livro do Reino, né? Isso. E aí eu vi as crianças que mandaram vídeos para a professora que depois me encaminharam, delas chegando em casa com esse material, delas lendo o livro andando na rua. Quer dizer, crianças que nunca tiveram livro, porque a gente perguntou, vocês já têm livro? Então, eu quero dizer aí da importância que a gente tem também, de desde criança a gente está incentivando esse contato. A criança não gosta mais de ler, a gente não tem que se conformar com isso, porque a criança não gosta do que ela não tem. Quando ela tem o livro e ele é dela, ela trata aquele objeto com total carinho. E a responsabilidade que a gente tem de saber que a gente fez aquilo ali, né, Bruno? Pô, é muito emocionante, né? É gratificante, é muito incentivador. A criança está ali, ela está vendo, cara, é o artista, ele que desenhou isso, sabe? Ela que escreveu o livro. Então é gratificante, porque as crianças só veem o livro na biblioteca quando vem, ela não sabe quem criou. A pessoa, o autor, não está ali mostrando, apresentando o livro. Então para elas é assim, algo gente inusitado. Como a gente, né? Exatamente, a gente assim, cara, eles existem, sabe? Não são fictícios. Enquanto as crianças querem escrever, já escrevem, não tem coragem, né? Isso incentiva, né? Achar assim, não, aonde eu tô não tem possibilidade, sabe? Exatamente. Não vou ter chance de... Então, Bruno, aproveita que você está com a palavra aí. Sim. O Rodrigo já divulgou as redes dele, divulga aí a sua. Fala rapidamente, a gente tem que terminar em alguns minutos. Então, gente, se quiser me procurar para trabalhos, parcerias, workshops, cursos, Bruno Patrício, 98818-0585, 98818-0585, Facebook Bruno Patrício e Instagram Bruno Bartender, mas Bruno com 2 N's, tá? Bruno com 2 N's Bartender, tudo junto, tá bom? Isso aí, gente. A gente vai se despedir aqui do Bem Cultural. Desejo novamente muito sucesso aqui para nossa TV. Agora a gente está no canal 17. Nova etapa, nova vida pra gente. A gente está aí muito feliz comemorando 10 anos de televisão. Hoje, quando eu parei para pensar, eu falei, gente, 10 anos. Um ano tem 52 semanas, quer dizer, quantos programas e quantas pessoas já sentaram nessas cadeiras durante 10 anos, já emagreci, já engordei, já envelheci, já mudei cabelo, e eu tô aqui, né, entrevistando pessoas que fazem, pessoas que são referências, pessoas que dão exemplo, pessoas que transformam, pessoas que inspiram, né, e eu fico aqui feliz de estar só aqui, me sentindo muito bem, sempre entre amigos, entre pessoas que eu admiro, levando esse legado. Porque conseguir ter 10 anos de uma atividade consecutiva num país com tantas dificuldades, isso aí eu acho que é uma comemoração. Eu tenho só gratidão por quem me assiste, quem me acompanha, quem me incentiva. Muitas vezes a gente pensa em desistir, aí vem alguém, poxa, mas eu preciso tanto do seu programa, é tão legal, né? E aí a gente vai fortalecendo, porque sozinho a gente não é nada. Quero agradecer a equipe nova aí que está fazendo a gestão da nossa TV. Parabéns aí para todos pelo carinho que a gente está fazendo esse nosso primeiro programa de 2020. Tenho certeza que será um ano de vitória. Vou me despedir aqui de vocês. Na próxima semana a gente está aqui com o Bem Cultural.